A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, a Bíblia, na Nova Versão Internacional, diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva.
e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Que Deus abençoe a leitura deste texto, que narra o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou o filho único de uma mulher que já era viúva. Irmãos, estamos diante de um texto que conta a história de uma família. A história de uma mulher que já havia sofrido terrivelmente com a perda do seu marido, pois diz-nos o texto que ela era viúva. Havia perdido o seu esposo, o seu marido. Possivelmente ela era muito jovem, porque ela, diz o texto, tinha um único filho. E a palavra de Deus vai dizer aqui que este único filho agora está morto. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta perda. Uma história marcada pelas lágrimas, pela angústia, pelas noites mal dormidas, por um aperto de um coração esmiuçado pelas tribulações, pelas assolações. Uma tempestade sobrevém na vida daquela mulher, da sua família. Diz o texto, ela perde o seu marido, e agora diz aqui, ela perde o seu filho, o seu único filho. Que situação extrema, meus irmãos, para qualquer um de nós em qualquer tempo, mas principalmente naqueles dias onde somente o homem trabalhava, somente o homem era responsável pela segurança da casa e pelo suprimento da casa em todas as suas necessidades. As mulheres não trabalhavam. E agora aquela mulher está absolutamente sozinha, sem marido, e o seu único filho, que talvez pudesse lhe proporcionar alguma segurança e provisões, também está morto. Ou seja, aquela mulher agora seguirá a sua existência pobre, talvez até mendiga, a depender dos favores de terceiros para a sua subsistência. Que tribulação, que tribulações, que assolação, quantos problemas. De uma vez só, sobre aquela família. A mulher se torna viúva e agora sozinha porque perde o seu único filho. O seu coração, que já havia se partido com a perda do marido, agora está aos pedaços porque ela perde o seu único filho. Meus irmãos, nesta noite, durante alguns minutos, quero convidá-los para continuarmos esta série, a Bíblia, a Igreja e a Família, falando sobre as tribulações, as lutas, as tempestades, as dificuldades que surgem na nossa vida, no contexto da família, e você sabe, e eu sei, não são poucas, são muitas as tribulações, as lutas e os problemas que nós enfrentamos enquanto família. Porque, meus irmãos, a família é um grupo de pessoas reunidas debaixo de um mesmo teto. A família é um grupo de pessoas diferentes interagindo todos os dias. Várias situações, vários momentos, várias experiências. E é inevitável que aconteçam os atritos, os conflitos, os problemas, as crises, as tensões e o estresse. Porque nós somos gente, nós somos pessoas, seres humanos. Por isso as tribulações estão registradas em praticamente todas as páginas da história da nossa vida e da nossa família. Todo tipo de estresse, de tensão, de dificuldade, de lutas. Viajamos muito em casa.
Eu, Giane e as crianças. Quando Jéssica e Rodrigo eram mais novos, fizemos muitas viagens juntos, de carro. E na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes que nós viajávamos um pouquinho mais longe, eu então desejava que a gente tivesse uma grade separando os dois no banco de trás. Porque pareciam dois fios desencapados, energizados, que quando se encostavam, dava choque. Às vezes pegava fogo. Causa estresse. Mexe com os nervos da gente. Ficamos agitados. Mas uma viagem de carro com as crianças agitadas, hiperativas tantas vezes, causa um estresse simples e de apenas alguns momentos. Mas nós sabemos que as famílias enfrentam também tribulações que são profundas e que são tribulações duradouras. Algumas delas persistem durante anos. Conversava com uma pessoa essa semana e ela me dizia: pastor, há uma pessoa na nossa família que está na cama por uma enfermidade faz 8 anos. E a família toda tem sofrido com isso. Vamos desde uma pequena irritação para o almoço que se atrasou, até tribulações das mais altas, tribulações da mais expressiva magnitude, como a morte de um ente querido. Todos nós somos imperfeitos, todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos problemas e somos responsáveis. Por isso, as tribulações fazem parte da história de todas as famílias, inclusive a minha, inclusive a sua. As tribulações fazem parte da história de todas as famílias, inclusive dessa família bonita que está aí assentada ao seu lado. Porque nós temos uma tendência, quando os problemas surgem, nós pensamos que só nós estamos sofrendo, que nós somos os únicos alcançados pelas lutas e pelas dificuldades. Quando ficamos doentes, pensamos, só nós estamos doentes. Quando ficamos desempregados, só nós estamos desempregados. Quando esta é uma realidade na vida de milhares e milhares de pessoas tão perto de nós. É difícil falar sobre essas tribulações na nossa vida e na família, mas nós precisamos falar, porque a Bíblia fala, relata e nos dá caminhos para nós vencermos. Como o caso dessa mulher. A família dela estava passando por uma tribulação, uma crise, um momento de sofrimento agudo. Perdeu o marido, agora perde o filho, e ela está sozinha, não tem ninguém por ela, ela está desamparada. O que será da vida dessa mulher? O que será que essa mulher está pensando? O que será que essa mulher está sentindo no seu coração? Ai, Deus não existe, Deus não me ama, Ele me abandonou, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, que tragédia. Eu talvez, não sei, talvez aquela mulher tivesse pensado até, perdi meu marido, perdi meu único filho, fiquei sozinha, agora eu vou dar cabo da minha vida. Nesta hora, quando chegam as tribulações, então a família deve agir e buscar soluções, utilizando todos os recursos que estejam disponíveis e próximos de suas mãos. E a família tem vários recursos para lidar com os problemas. São as habilidades naturais das pessoas que fazem parte da família, sua formação acadêmica, por exemplo, sua experiência de vida, seus recursos financeiros, amigos. Mas, com certeza, o maior de todos os recursos está no Criador e no manual do fabricante, que é a Bíblia Sagrada. Se por um lado as tribulações fazem parte da história da vida de todas as famílias, por outro lado Deus está disponível e a sua palavra está aqui presente para nos ajudar a lutarmos e a vencermos, sejam quais forem as nossas tribulações. Mas, atenção, anote aí. Porque quando você decidir que vai lidar com as tribulações da sua vida, do seu casamento e da sua família, com certeza você também estará se deparando com essa realidade. Será impossível lidar com as tribulações da família sem também lidar com o pecado. Porque quase a totalidade das tribulações que enfrentamos, com raras exceções, tem a sua origem na presença do pecado em nós e no seio da nossa família.
Meus irmãos, o pecado é a origem de praticamente todos os males que uma família enfrenta. Todos os males que há sobre a face da terra, direto ou indiretamente, têm a sua origem no pecado. Claro que quando uma pessoa está doente, você não vai dizer de imediato que aquela pessoa está endemoniada, não é o caso. Mas a presença da história da doença entrando na vida da humanidade desde a criação é resultado do pecado. Porque quando Deus fez tudo perfeito e não havia problema, não havia defeito, não havia dor, não havia sofrimento, não havia tribulação. Depois que os nossos pais desobedeceram, Adão e Eva tomaram o caminho da desobediência. Então eles abriram as portas para que os problemas entrassem na nossa vida, e inclusive no casamento, e inclusive na família. Então, de modo direto ou de modo indireto, as tribulações, elas sempre começam com esta presença inevitável do pecado que está no nosso DNA, que está na nossa constituição natural. Lutar contra o pecado, irmão, sim, lutar contra o pecado, porém com sabedoria, porque sabemos que a cura milagrosa e instantânea que tantos pregam e tantos outros desejam, às vezes não se aplica. Não se aplica. E as tantas tribulações impõem sobre a família dores, lágrimas, angústia, tristeza, sofrimento. Dito isto, eu quero caminhar juntamente com a igreja para algumas sugestões bem práticas de como nós devemos lidar para vencermos as tribulações que surgem no casamento e na família. E eu quero começar dizendo a todos nesta noite que é preciso aceitar a realidade das tribulações. Aceitar que as tribulações são reais. A história de Jó, que é narrada na Bíblia, é uma prova incontestável da presença real das grandes aflições, até mesmo na vida dos justos, dos fiéis e dos salvos. Se nós fizéssemos aqui uma pesquisa e então perguntássemos quem aqui não tem problema, eu imagino que ninguém ousaria levantar a mão para dizer eu não tenho problema. Porque sejam pequenos ou grandes, todos nós temos. E se você não tem nenhum problema na sua vida, me procure depois do culto, nós vamos orar para Deus dar um problema para abençoar a sua vida. Porque eu não sei se você já viu na Bíblia, mas a palavra de Deus diz que os problemas, Deus usa para abençoar a nossa vida, para nos fortalecer, para nos aproximarmos dEle, para nós buscarmos mais o Senhor, orarmos mais. O apóstolo Paulo é claro a esse respeito. Ele diz que ele louvava e glorificava o Senhor quando surgiam as tribulações na sua vida, porque nos momentos em que ele pensava que era fraco e que ele estava fraco, então o Senhor vinha, o abençoava e fazia dele uma fortaleza. Se você não tiver essa consciência da realidade das tribulações, o seu sofrimento será ainda maior. Cuidado com as promessas da teologia falida dos pregadores da prosperidade. Nunca existiu, não existe e jamais existirá vida sem problemas, casamento sem problemas, família sem problemas. Isso é uma utopia que contraria diretamente as páginas da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nunca existiu, não existe e jamais existirá um casamento, uma família, alguém sem dificuldades, sem crises, sem enfermidades, sem apertos financeiros, sem dor, sem lágrimas, sem choro. Gente, quando nós acordamos, quando nós nascemos, lá na maternidade, o médico já dá umas palmadas no bumbum da gente. Você nasceu faz 1 segundo, o médico já te dá umas palmadas e você chora. Nasceu, começa. A sequência de crises, de lutas, de dificuldades, de problemas, de tribulações. Então, em primeiro lugar, você precisa aceitar
a realidade das tribulações. Não fique pensando que problema não existe, que luta não existe, que tribulação não existe. Às vezes isso acontece conosco de uma maneira consciente, às vezes de uma maneira inconsciente. Em segundo lugar, como lidar com as tribulações da família? Use os recursos que você já possui, e você já possui muitos e bons recursos. O adolescente Davi, conta a Bíblia, usou uma tiradeira e 5 pedras para acabar com uma tribulação que estava assolando uma nação inteira, derrubou e matou o gigante Golias. Uma tiradeira e algumas pedrinhas nas mãos, e aquele menino chamado Davi venceu um gigante filisteu. Quando o apóstolo Paulo foi preso, ele não aceitou passivamente, usou a sua condição de cidadão romano para ser livre da prisão e exercer os seus direitos de cidadão romano. Use suas habilidades pessoais, use seus recursos financeiros, use a sua inteligência e sabedoria, use os recursos que Deus já colocou nas suas mãos e nas mãos dos membros da sua família, use algum remédio, consulte um médico. Usar remédio não é pecado, consultar um médico não é pecado. Cremos em milagres, também acreditamos que Deus usa médicos e remédios para os problemas de saúde do seu povo. São recursos que Deus coloca à nossa disposição. Quando meu avô era vivo, e isso já tem algum tempo, nossa família é muito grande, minha mãe e meus irmãos ao todo eram 12 filhos e filhas, e todos casados e todos com muitos filhos. A minha tia mais velha tinha 8 filhos. Imagina o que é isso. Ninguém ignorava as orientações e os conselhos de sabedoria do meu avô. Tudo que qualquer um fosse fazer antes, procurava e conversava com meu avô. Quando surgia um problema, uma crise, uma dificuldade, alguma coisa, todos recorriam ao vovô Alfredo, porque o homem, além de saber tudo pela experiência da vida, ele tem intimidade com Deus. Fala com Deus face a face, hora de joelhos, hora de madrugada, fala com Deus, Deus fala com ele. Então procura o vovô, que o vovô sabe tudo, ele tem uma palavra de sabedoria, uma orientação, e ele vai nos ajudar. Use os recursos que você já possui e que estão disponíveis. Em terceiro lugar, sempre faça da oração uma prioridade quando as tribulações vierem. Voltando a mencionar Davi, quando rei, diz a Bíblia várias vezes, observamos nos Salmos, ele se colocava de joelhos e ele orava pedindo que Deus o ajudasse a vencer as tribulações na sua vida, na sua nação e também na sua família. Porque tribulação e oração são palavras praticamente sinônimas, gêmeas, que vivem de mãos dadas, agarradas, estão o tempo todo juntas. Tribulação e oração, oração e tribulação, tribulação e oração, oração e tribulação. Até quem não é crente na hora da crise também ora. Recebi uma imagem interessante pela internet. A internet é boa também. De vez em quando tem umas coisas boas. Aí tem um desenho de um avião e uma pessoa agarrada na janela do avião. E aí o texto dizia assim: na hora do aperto, até quem é ateu ora. E aí um balãozinho assim, e a pessoa dizendo: meu Deus, socorro. Oração sincera, oração de súplica, de clamor, oração de joelhos, oração humilde, se necessário, como diz a Bíblia, coloque o seu rosto no pó. Oração persistente, nada de uma oração de 1 minuto, 2 ou 3, mas uma oração persistente, uma oração que estará sempre, sempre e sempre buscando o Deus dos deuses e Senhor dos senhores para uma resposta, para uma ajuda, para um auxílio, para a solução. Quando nós lemos a Bíblia nos Evangelhos, nós vemos que até o Senhor Jesus é um grande exemplo para nós. Só para citar um lance da sua história. Jesus sabia que ele estava para ser traído, preso, julgado, condenado e morto na cruz do Calvário, passando por toda aquela humilhação, dor, enfim. O que foi que Jesus fez? Jesus retirou-se, foi para um jardim chamado Getsêmani e ali passou horas e horas fazendo o quê? Orando, 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 orando. Na hora da tribulação, orando, orando.
E em quarto e último lugar, busque o auxílio e o conselho das pessoas que Deus colocou para abençoar a sua vida em momentos assim. Moisés era um grande líder. E Moisés tinha sobre os seus ombros uma grande responsabilidade. Mesmo assim, ele não abriu mão de ouvir os conselhos de Jetro, que era o seu sogro, e que ajudou Moisés no momento de crise da sua liderança. Lembre-se que a sua igreja faz parte da sua vida e não é por acaso. Lembre-se que os conselheiros da igreja fazem parte da sua vida e não é por acaso. Lembre-se que o seu pastor faz parte da sua vida e não é por acaso. Não passe pelas tribulações sozinho no seu casamento ou na sua família. Há pessoas de confiança e muitas bem preparadas para compartilhar com você, chorar com você, conversar com você e ajudar você nesses momentos. Eu quero concluir nesta noite a nossa sexta mensagem da série, a Bíblia, a Igreja e a Família, dizendo aos irmãos que definitivamente não temos qualquer esperança de solução das tribulações, dos problemas que enfrentamos no casamento, na família ou na vida, sem essa intervenção divina. Porque qualquer resposta, qualquer solução que não venha de Deus, será limitada, será passageira. A família que conhece a Deus, a família que lê a sua Bíblia e procura nela a vontade do Senhor, a família que ora, a família que está na igreja, sempre será muito mais competente e eficaz diante das tribulações, sejam elas quais tribulações forem. A família que busca a Deus, repito, a família que lê, que estuda e que medita nas páginas da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a família que ora e a família que está na igreja de Cristo sempre será mais competente e eficaz diante de qualquer tribulação. Porque, como já disse e insisto, as tribulações fazem parte da vida de todos nós, todo casamento, toda família. E as tribulações não podem e não devem nos afastar de Deus, pelo contrário, quando surgirem, elas devem ser mais um motivo para nós buscarmos ao Senhor e nos aproximarmos dEle, e então de buscarmos mais intensamente ao Senhor, o nosso Deus. Como diz o Salmo 37, o Senhor é a nossa fortaleza no dia da tribulação. O desconforto causado pelas tribulações na vida de uma família, de um casamento, é uma grande oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Porque, sob esse ponto de vista, as tribulações não significam fracasso e derrota, mas as tribulações significam bênção, conquista e vitória. Até porque, queridos, a Bíblia, a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Senhor, aqui está o teu povo, Deus. Senhor, aqui está o teu povo com o coração aberto. Juntos, Senhor, estamos diante do Senhor, diante do teu altar. Queremos agradecer pelas bênçãos, queremos agradecer pelo teu cuidado, pela provisão do dia a dia, pelos livramentos. Principalmente queremos te agradecer, ó Deus, de todo o nosso coração, pela salvação de Jesus que um dia nos alcançou, teu único Filho que veio a este mundo para nos resgatar das trevas para a tua maravilhosa luz. Muito obrigado. Ó Deus, mas nós também queremos abrir o nosso coração agora diante do Senhor e apresentá-lo os nossos problemas, dizer ao Senhor das nossas necessidades, contar ao Senhor
sobre a enfermidade, sobre o desemprego, relacionamentos partidos. Ó Deus, visita a tua igreja, visita o teu povo, cada um de nós nesta noite aqui, em nome de Jesus. Sonda o nosso coração, conheça a nossa dor, a nossa aflição. Ó Deus, eu farei o que for preciso. Dê um abraço nas pessoas que estão aí mais perto. Dê uma palavra de bênção. Diga: Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.